a paz do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos bem sabem que está acontecendo essa guerra aí no leste europeu, né? E já vai para quase mais de 2 meses, né? Está acontecendo esse conflito. E nós não sabemos quem sairá vencedor, né? Se vai ser a Ucrânia ou se vai ser a Rússia. Apesar de que numa guerra, com tantos inocentes morrendo ali, não dá para se considerar que haverá um lado vencedor, não é verdade? Mas uma coisa nós temos certeza de que o Cordeiro venceu. E é por isso que nós cantamos aqui, cantamos aleluia, porque o Cordeiro venceu. É sobre o nome desse Cordeiro poderoso, esse Cordeiro soberano que está sentado ali à destra do Pai, que nós estamos reunidos aqui nessa noite para adorá-lo na beleza da sua santidade, nos prostrarmos diante da sua presença gloriosa com a nossa adoração, com aquilo que temos de melhor. Então, quando nós saímos das nossas casas e nos reunimos aqui como igreja, nós temos que já sair com essa convicção de que nós iremos apresentar para o Senhor o nosso melhor, né? Que os pensamentos que nos deixam desatentos fiquem de lado, que nós possamos nesse momento agora nos conectarmos com o trono da graça e sairmos daqui saciados com a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Amém, irmãos? Livro de Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Apenas 3 versículos para a nossa meditação nessa noite. Jó, que é um livro do Antigo Testamento que apresenta grandes perguntas, não é? E são perguntas que são feitas até os dias de hoje. Por que o homem sofre? Por que há sofrimento no mundo? Por que o justo sofre? Não é? Se Deus é bom, por que há tanta maldade no mundo? Por que há tanto sofrimento no mundo? São perguntas que as pessoas fazem, e muitas vezes nós fazemos também essas perguntas, e o livro de Jó trata basicamente sobre isso. É o justo tentando entender as razões do seu sofrimento. Os irmãos conhecem bem a história do livro de Jó, os irmãos sabem o diálogo que acontece ali entre Deus e Satanás, no capítulo 1, e aquele debate que há, não é, por conta da vida de Jó, da integridade de Jó, os caminhos retos de Jó, e nós sabemos os motivos do sofrimento de Jó logo de cara. Então, quando nós fazemos uma leitura desse livro, são 40 e poucos capítulos ao todo, logo no primeiro capítulo, nós conseguimos, 42 capítulos, logo no primeiro capítulo, nós conseguimos compreender as razões do sofrimento de Jó. Jó estava sendo provado, e é por isso que ele sofreu. Jó estava numa prova de fé, e é por isso que ele sofreu. Nós vemos aqui no capítulo 1 o diálogo entre Satanás e Deus, mas Jó não soube desse diálogo. Jó não sabia dessa conversa, nem seus amigos sabiam dessa conversa. Foi uma conversa que aconteceu em outra esfera. Foi uma conversa que aconteceu num âmbito espiritual. Então imagine os questionamentos que Jó levantou dentro de si mesmo. Se eu sou íntegro, se eu sou justo diante de Deus, se eu tenho guardado os mandamentos do Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Ele não sabia daquela conversa, ele não sabia daquela prova, e é por isso que em todo o livro ele tenta, às vezes fracassadamente, entender as razões do sofrimento do justo, e os seus amigos também. Então, Jó capítulo 2, a partir do versículo 11, eu queria destacar aqui com os irmãos algumas marcas da amizade bíblica. Nós vemos que após todas aquelas calamidades caírem sobre a vida de Jó, os seus amigos se aproximam dele a fim de consolá-lo. E o texto diz, versículo 11, quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate,
souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Versículo 12. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, e durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o sofrimento do amigo. Então esse texto, se os irmãos olharem com bastante atenção, o texto que acabamos de ler, os irmãos irão notar que esse texto, ele apresenta de forma muito clara como funciona, como acontece a amizade verdadeira, a amizade bíblica. Porque nós temos 2 padrões de amizade, o padrão mundano, que é marcado por interesses, e o padrão bíblico, a amizade verdadeira. E como é essa amizade verdadeira? É uma amizade que apresenta algumas características. E nesses versículos nós podemos destacar pelo menos 3 marcas da amizade bíblica. A visita, um amigo de verdade visita, um amigo de verdade vai atrás, ele vai ao encontro. A tristeza sincera. E a terceira marca, a sensibilidade. O texto que acabamos de ler apresenta pelo menos essas 3 marcas da amizade verdadeira e a amizade bíblica. É um texto na qual nós encontramos um homem assustadoramente doente, não é? Um homem na mais profunda miséria, enlutado. Imagine um homem que perdeu todos os seus filhos num único dia, um homem que perdeu a sua saúde, um homem que perdeu os seus bens, um homem que ficou com o seu corpo cheio de feridas, irreconhecível. O texto diz isso. Quando os seus amigos o viram, não de perto, mas quando os seus amigos o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo. Por causa daquela doença, aquele homem ficou irreconhecível. O seu corpo ficou coberto de chagas, de feridas que exalavam um mau cheiro horrível. A Bíblia diz isso, que aquelas chagas cobriram o seu corpo, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. E daquelas chagas saía uma secreção repugnante, que exalava um mau cheiro horrível. Nós podemos imaginar aqui que a vida conjugal dele também foi destruída. Ninguém conseguia se aproximar daquele homem, por causa do cheiro fétido que exalava do seu corpo. A Bíblia diz que ele andava desnorteado, cheio de medo, ele não tinha paz, ele tinha pesadelos horríveis à noite. Essa era a situação de Jó. A sua pele cheia de chagas, cheia de secreções. O seu corpo ficou coberto de vermes. Os vermes andavam pelas suas feridas. O homem ficou abominável. Vivia com ânsias, não conseguia comer, não conseguia se alimentar. É essa a situação desse homem. Nós vemos uma situação no capítulo 1, e agora no capítulo 2, nós vemos o extremo do extremo oposto. Um homem justo, um homem íntegro, numa situação extremamente deplorável. Esse é basicamente o cenário que compõe o livro de Jó. Um homem enlutado, na mais profunda miséria, terrivelmente doente, sentado ali no meio do lixo,
buscando fracassadamente entender as razões do seu sofrimento. E quando seus amigos sabem disso, quando Elifaz, Bildade e Zofar sabem disso, eles imediatamente saem, cada um da sua região, eles combinam para ir se encontrar com Jó. E eles vão ali até Jó expressar a sua solidariedade para com seus amigos. E eles fazem isso de uma forma muito bonita, viu? Eles fazem isso de uma forma muito bela. E é nisso que eu quero focar a nossa atenção aqui nessa noite. O modo como eles agiram para com Jó. Nós sabemos que os amigos de Jó tiraram conclusões erradas acerca do seu sofrimento. Eles falaram algumas bobagens para Jó, né? Algum achou que ele estava em pecado. Eles tiraram conclusões erradas sobre o sofrimento dele, né? Mas não é nisso que eu quero focar, não é nisso. Eu quero focar na atitude que esses homens tiveram para com Jó, tá? A postura que eles tiveram é uma postura de um amigo verdadeiro. É uma postura de alguém que cultiva a amizade bíblica. Como eu posso ser um amigo verdadeiro, um amigo do modo como Deus espera que eu seja? Eu posso imitar esses homens aqui, e eu estarei começando muito bem. Esse tipo de amizade que nós encontramos aqui, não é uma amizade que a gente acha em qualquer esquina, não. É um tipo de amizade rara, eu diria, não é? Salomão diz: o homem que tem muitos amigos tem-nos para sua própria ruína. Dá-se a ideia de que quem tem muitos amigos quer esses amigos para agradá-los, né? Tem-nos para a sua ruína. Mas há um amigo, olha só, ele sai do plural e vai para o singular. Há um amigo que é mais, o quê? Chegado do que um irmão. E é verdade. Às vezes nós nos deparamos com alguém na nossa vida que, por incrível que pareça, se preocupa mais conosco do que a nossa própria família. São pessoas que Deus colocou na nossa vida, e muitas vezes, não são muitas, e não é isso que importa. Salomão não está falando aqui de quantidade, mas ele está falando aqui daquilo que é verdadeiro, uma amizade verdadeira. Ele está falando de qualidade aqui. Não importa que sejam muitos, mas há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Esse tipo de amizade é rara. E é esse tipo de amizade que nós devemos valorizar. Percebe? Que esse tipo de amizade aqui, que nós encontramos no livro de Jó, é uma amizade que se manifesta principalmente em meio ao sofrimento. Quer saber se alguém é seu amigo de verdade? A amizade mundana, ela é marcada por interesses. Ela é marcada quando as coisas vão bem. Eu me aproximo dessa pessoa porque eu vou obter alguma vantagem de alguma forma. Já a amizade bíblica, ela vai no extremo oposto. A amizade bíblica, ela vai na contramão da amizade mundana. E ela se mantém principalmente no meio da dor. É no meio do sofrimento. É quando a festa acaba. É quando as luzes se apagam. É quando o desemprego vem. É quando o armário fica vazio. É quando os conflitos familiares começam a surgir. É quando a mesa fica vazia. É quando o pão acaba. É quando a doença vem. É quando o desemprego vem. É quando o luto, a tragédia vem. É nesse momento que você descobre quem é seu amigo de verdade. Marcas que são distintas. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. Pessoas que fizeram a diferença na vida de vocês em algum momento específico. Essas pessoas deixaram uma marca. Essas pessoas deixaram uma marca muito nítida. Uma marca muito latente.
no coração dos irmãos. Porque essas pessoas, elas cultivaram um tipo de amizade que não é interesseira. É a amizade bíblica. É a amizade verdadeira. É a amizade que se manifesta através de uma visita. Uma visita que leva afeto. Uma visita que leva ternura. É uma visita meiga. Uma visita que leva carinho, respeito, consideração. Essa é a primeira marca da amizade verdadeira, a amizade bíblica. Versículo 11. Acompanhe comigo. Versículo 11. Quando os 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos e irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Percebe a ênfase desse versículo? A ênfase está em vários verbos aqui. Nós encontramos pelo menos 4 verbos. Não é? Eles souberam, eles saíram, eles combinaram e eles foram consolar o seu amigo. Qual é a primeira marca da amizade verdadeira, da amizade bíblica? A visita. A visita que leva afeto. A visita que cuida. Veja como essa visita acontece aqui. Olha o mecanismo para que ela aconteça. O texto diz que eles souberam, eles ficaram cientes da situação de Jó. Então, só o fato de eu saber a situação de alguém, isso já traz implicações e responsabilidades. É por isso que eu disse aqui no domingo passado, quando eu pergunto para alguém se vai tudo bem, isso carrega um peso. Quando eu pergunto para alguma pessoa, vai tudo bem? Há uma responsabilidade aí, nesse início de conversa. Porque geralmente nós iniciamos uma conversa assim, não é? Vai tudo bem? E se a pessoa disser que não vai tudo bem? Se ela se abrir com você naquele momento? Você passou a ser participante das dores dela. Você passou a entrar na vida dela de certa forma. Então é Deus movendo os pauzinhos para que você a abençoe de alguma forma. Nós precisamos ter os ouvidos sensíveis à voz de Deus para essas situações. São situações muito sutis, irmãos, irmãs. São situações pequenas que nós precisamos estar com as antenas bem ligadas para entender qual é a necessidade do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga. Veja que são 4 verbos que aparecem aqui. Eles souberam, combinaram, saíram e mostraram sua solidariedade para com Jó. Foi uma sucessão de ações e uma ação foi puxando a outra. Foi algo natural aqui. Algum amigo está sofrendo, algum querido está sofrendo, e eu sei desse sofrimento, eu também sou responsável de alguma forma pela diminuição desse sofrimento. Porque é assim que Deus trabalha no mundo. É assim que Deus faz. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas simples como nós, pessoas pecadoras como nós, para consolar aqueles que precisam de consolação, para abençoar aqueles que precisam de uma palavra abençoadora. Deus visita as pessoas usando a nossa vida, o nosso corpo para visitá-las. É assim que Deus faz. O homem a quem Deus usa, a mulher a quem Deus usa, é aquele que abre o seu coração e o seu caminho para Deus deixar que Deus o use nos acontecimentos da vida. Quando soubermos de alguém que está passando por alguma situação difícil, não podemos ser insensíveis. Pelo contrário, precisamos, em muitas ocasiões, ir até lá e fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer.
Mas somente o fato de eu me dispor, sair da minha casa, sair do meu conforto e ir até essa pessoa, já é um belo de um começo. Não é verdade, irmãos? Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, a gente fica sabendo do sofrimento de alguém, e quando eu digo a gente, eu estou falando os cristãos em geral, tá? Às vezes a gente fica sabendo do sofrimento de alguém, nós que somos crentes, e o que a gente diz? Vou orar por você. Vou orar para Deus fazer a obra. Vou orar para Deus te abençoar. Imagine se os amigos de Jó tivessem agido assim. Chegou um mensageiro lá na casa de Elifaz, na casa de Bildade, falado, Jó está nessa situação. Imagine se eles tivessem agido dessa forma, eu vou orar por ele. Orar é importante, é óbvio. Orar e sem cessar. É fundamental, é essencial, mas às vezes é preciso sair da oração e partir para a ação. Às vezes, nós precisamos sair das palavras e agir. Vamos orar por ele, né? Deus vai dar a vitória. Irmãos, muitas vezes essa vitória vem através da nossa vida também. É uma palavra abençoadora, é um gesto de carinho, ou somente o silêncio, porque o silêncio fala também. Às vezes é preciso somente eu estar lá, para Deus fazer alguma coisa ali, no sentido de consolar o coração de alguém. O calor da minha presença vai aquecê-lo de alguma forma, e o meu silêncio vai falar mais do que 1000 palavras. A visita, irmãos, afetuosa, a visita que leva afeto, a visita que leva uma palavra, é preciso ir lá, e ver como ele está, como ela está, gastar tempo mesmo. Mas eu não tenho tempo, mas arruma, é preciso gastar tempo, demonstrar preocupação para com as pessoas, consideração, afeto, carinho. Não é ficar todo momento adulando também, porque senão fica dengoso, né? É preciso ir lá e mostrar a realidade. Meu irmão, vamos caminhar. Meu irmão, eu estou aqui, vamos levantar. Amanhã é um novo dia, o sol vai brilhar. Amanhã as coisas podem mudar. Vamos para a igreja, vamos caminhar. Vamos buscar o Senhor. A igreja está lá sentindo a sua falta. É preciso ir. Não podemos terceirizar isso, irmãos. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós terceirizamos. Nós achamos que é responsabilidade somente do pastor ou dos diáconos ir lá visitar o irmão a qual eu senti a falta. Percebe? Eu senti falta. Então, Deus colocou no meu coração a falta daquele irmão. Mas eu vou lá e terceirizo. Trabalho do pastor. Trabalho dos diáconos. Sabe o que a gente faz quando a gente sente a falta de alguém na igreja? A primeira coisa que a gente faz, eu senti falta de um irmão, de uma irmã na igreja. O que a gente faz? Será que o pastor já foi lá? É isso que a gente pensa, não é? É a primeira coisa que a gente pensa. Será que o pastor já foi lá? Irmãos, não podemos terceirizar o serviço cristão. Sim, porque a visita, ela faz parte do serviço cristão. Ela não é uma incumbência somente do pastor ou dos diáconos. Tiago diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então isso faz parte da verdadeira religião, da verdadeira comunhão. Eu até consigo imaginar, irmãos, Jó sentado lá no meio do lixo, sentado lá naquele monturo de cinzas, vendo a figura daqueles 3 raiando no horizonte. Já pensou? Jó ali sentado ali no meio da dor,
E ele começa a ver aqueles homens chegando, a silhueta deles vindo lá longe, e ele se aproximando cada vez mais perto, se aproximando, se aproximando, se aproximando cada vez mais perto. E aqueles homens se aproximam de Jó, se assentam ao lado dele, e ficam ali 7 dias e 7 noites calados, sem falar um A, porque eles reconheceram que a dor daquele homem era muito grande. Irmãos, foi o que eu mencionei aqui no domingo passado, a respeito daquela visita que os diáconos fizeram. A visita, ela é como um remédio. A visita, ela é um remédio para o coração. Ela é um remédio para a alma. Ela é um remédio para aquele que está abatido, para aquele que está fraco, para aquele que está desanimado, para aquele que está prostrado. Ela é um remédio para a alma e nós precisamos cada vez mais desenvolver esse hábito. Ele está no hospital, eu não posso tirá-lo de lá. Ele está no luto, eu não posso trazer o falecido de volta, mas eu posso estar lá junto com ele, naquele momento. Eu posso estar lá junto com ela, naquele momento, para que ela veja o meu rosto, para que ela sinta o calor da minha mão, ou a força do meu abraço. Eu posso estar lá junto com ele, junto com ela, para que ele ouça a ternura da minha voz, ou para que ele ouça o grito do meu silêncio. Eu posso estar lá, junto com ele. E, irmãos, isso é maravilhoso. Como isso é revigorante para a nossa espiritualidade. É por isso que não dá para ser igreja em casa, irmãos. Agora estão inventando cada moda, não é? Ah, você é crente em casa, você é crente online, não é? Agora inventaram um tal de metaverso, que é uma coisa bem, né, esquisita até. O camarada coloca um óculos 3D lá, não é? E ele assiste o culto através daquele óculos 3D, tudo online, né? Tudo tal, ele vai lá, eu fico pensando, e para tomar a ceia, como é que faz, né? Online também, vem pelo e-mail a ceia, como é que faz? A gente precisa estar junto. Se você cortar parte do seu corpo e jogar fora, vai apodrecer. Nós somos um corpo, a igreja de Cristo. Nós precisamos estar juntos, visitar-nos nas nossas tribulações, estando juntos em momentos de comunhão, em cultos nos lares. Como isso é revigorante, como isso é aquecedor para o nosso coração, para a nossa fé, não é? Estarmos juntos ali num momento e partilharmos um pedaço de bolo de mandioca feito pela irmã Luciana. Meu Deus do céu! Com aquele café abençoado que as irmãs fazem aí no domingo pela manhã. Irmão, aquele cuscuz, né, Edson? Com manteiga e carne seca. Meu Deus! É coisa maravilhosa, irmãos. É coisa linda. Essa faceta da comunhão cristã que é estar junto. Que é andar junto. Não somente nos momentos de dificuldade, de alegria, mas nos momentos de dificuldade também. Isso é maravilhoso, isso é bíblico. O verdadeiro cristianismo, ele se manifesta dessa forma. É por isso que eu vou ser um eterno crítico dessas mega igrejas, sabe essas mega igrejas que ninguém se conhece? Que coisa triste, não é? Aquela igreja para 1.000, 2.000 pessoas, ninguém sabe o nome de ninguém. Às vezes nem o pastor sabe o nome de todo mundo. Como é que tem comunhão desse jeito? Como é que está junto dessa forma? Precisamos nos abraçar,
pegar a mão do outro, e podemos fazer isso, mostrando a nossa amizade, através da visita. Não podemos deixar para depois. Não podemos ficar atrasando, não é? Procrastinando. Isso é uma dificuldade que nós, homens, temos, né? Vou deixar para depois, vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Tem coisa que não podemos deixar para depois. É preciso sair, é preciso ir ao encontro, se queremos de fato ser amigos bíblicos, amigos verdadeiros, não é? Essa é um lado tão bonito da espiritualidade cristã, a visita afetuosa, a visita que leva carinho, é um olhar fraternal, é um forte abraço, é um momento de comunhão, um momento de oração, um momento em que nós falamos com o nosso Deus soberano. É coisa maravilhosa, irmãos. Assim que soubermos de alguém, um irmão querido, uma irmã que está precisando de ajuda, não podemos titubear em dois pensamentos, não. Precisamos nos levantar, sair do recôndito do nosso quarto, não é? E consolar aqueles que estão passando por alguma tribulação, com a mesma consolação que somos consolados por Deus. Até mesmo porque chegará um dia que nós também precisaremos de consolação. Chegará um dia que nós também precisaremos de consolo. Chegará um dia em que perderemos o nosso cônjuge. Chegará um dia em que perderemos talvez os nossos filhos. Chegará um dia em que perderemos o nosso emprego. Chegará um dia, é duro, irmão, ouvir isso, mas esse dia vai chegar. E nós precisaremos de consolo, precisaremos de conforto, precisaremos de uma palavra amiga vindo dos nossos irmãos. Não é só tarefa do pastor, não é só tarefa dos diáconos, é tarefa de crente, é coisa para nós, tá bom? Versículo 12. Outra marca da amizade bíblica, olha só. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Meu Deus! Cada um deles rasgou o seu manto, colocou terra sobre a cabeça. O que está acontecendo aqui? Talvez seria até estranho para nós, né? Na nossa cultura brasileira, ver alguém fazendo isso na rua. De achar que ele não, né? O que está acontecendo? O cara está jogando terra na cabeça, está se rasgando todo. Será que ele está bem da cabeça? Né? Mas isso era costume dos judeus. E eles faziam isso em momentos específicos, em momentos em que eles queriam demonstrar uma profunda tristeza. Quando o judeu estava extremamente triste, extremamente abalado, diante do luto, diante da calamidade, diante de notícias profundamente dolorosas, eles faziam isso. Eles rasgavam sua roupa, eles pegavam pó, pegavam terra e jogavam em si, para demonstrar a sua dor, o seu luto. Nós não temos esse costume, não é? Mas nós podemos encontrar um correspondente cultural que seja equivalente a isso, para mostrar a nossa tristeza verdadeira, a nossa tristeza sincera, diante das dificuldades dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo. Algo que nós vemos acontecer com certa frequência, até nas redes sociais, quando alguém está enfrentando um câncer, por exemplo. A pessoa está lá na família, está enfrentando um câncer, e essa pessoa, devido àquele tratamento bruto, perdeu todo o cabelo, não é? O que os parentes fazem? Muitas vezes eles cortam o cabelo também. Já viram esses vídeos? É emocionante, não é? A pessoa está lá, perdeu todo o cabelo, às vezes é uma criança até, que está enfrentando aquele câncer, aquela doença tão terrível, e o pai vai lá e raspa a cabeça. A mãe vai lá e raspa a cabeça. E eu já vi, inclusive, uma sala inteira
Sala da escola, os amiguinhos da escola, todos, coisa linda de se ver. Os amiguinhos da escola todos raspando a cabeça, para demonstrar a dor do amigo, para demonstrar que a dor dele também bate no coração. Como é que eu posso permanecer com os meus cabelos, vendo a minha filha perdendo os cabelos dela, não é? É mais ou menos assim que as pessoas pensam. E era mais ou menos assim que os judeus pensavam, ou ainda pensam, né, até hoje. Como eles poderiam permanecer com suas roupas intactas, vendo seu amigo Jó naquela miséria? Como é que eles poderiam permanecer ali limpinhos, arrumadinhos, engomadinhos, vendo seu amigo ali naquela miséria, naquela situação, não é? Eles estavam rasgando as suas roupas, porque na verdade o seu coração já estava rasgado. Eles não se importavam com o seu manto, eles rasgavam aquele manto, porque o coração deles já estava rasgado também. Olha só que coisa maravilhosa. E aqui nós encontramos a segunda marca da amizade verdadeira, a amizade bíblica, que é a tristeza sincera, a tristeza verdadeira. O texto mostra que eles estavam sendo sinceros mesmo. O texto diz que eles choraram em alta voz. A ideia aqui é de um choro amargo. A ideia aqui é de um choro em alta voz. É um choro assustador. É isso que estava acontecendo aqui. Eles prantearam em alta voz. Eles rasgaram seu coração diante da situação do seu amigo. Eles mostraram, isso se chama empatia. É quando eu sinto a dor do outro. A sua miséria é tanta que me lança na miséria também. A sua dor é tanta, o seu sofrimento é tanto que eu quero sofrer com você. Eu rasgo as minhas roupas por você. Eu me visto nos trapos como você. Como eu posso não rasgar as minhas roupas se meu coração já está rasgado pela sua situação? Olha só que coisa linda, não é? A amizade bíblica. E nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos imitar esses homens, sentir a dor do nosso irmão, demonstrar tristeza sincera, tristeza verdadeira. É triste, é muito triste ver crentes insensíveis, crentes apáticos, crentes indiferentes ao sofrimento do seu irmão. É um sentimento pior do que o ódio, irmãos. Sabe por quê? O ódio ainda nos faz lembrar da pessoa, né? Eu odeio ela, ou eu odeio ele. Como eu odeio essa pessoa. O ódio ainda nos faz lembrar dela. Mas a indiferença não. A indiferença faz eu fingir que essa pessoa não existe. Para mim não existe, para mim morreu. Né? Tem muitas pessoas que são indiferentes à dor do outro. Eu não estou nem aí para o que ele está passando, para o que ela está passando. Né? A gente não vê os incrédulos, muitos incrédulos agindo assim. Infelizmente, às vezes vemos cristãos agindo dessa forma, apáticos, diante do sofrimento de algum irmão, diante das calamidades que sobrevêm sobre a vida de algum irmão. Às vezes eles olham e pensam, olha, isso aí deve ser algum pecado escondido, né? Isso aí, Deus está pesando a mão porque pecou. Esse tipo de comentário maldoso, esse tipo de comentário que pode ser jogado no lixo. Olha, isso aí tem que pesar a vida dele, né? Tem que ver, tem que medir a vida dele. Talvez é a mão de Deus pesando, não é?
São comentários que revelam indiferença, apáticos, insensíveis. Não podemos ser assim. Que Deus nos livre de sermos assim. Amém, irmãos? Nunca se afaste de um amigo, de um irmão ou de uma irmã que está sofrendo. Nunca. Antes, procure mostrá-lo, mostrar a ele o quanto você está triste por vê-lo sofrer também. Deixe Deus te usar. Deixe Deus usá-lo para que a dor dele se manifeste na sua vida também. Paulo fala, inclusive, do dom do sofrimento, sabia disso? Né? É um dom que, às vezes, as pessoas não procuram, não é? Dom do sofrimento. Meu Deus do céu, o que é isso? É quando eu tenho a capacidade de sofrer por causa do sofrimento do meu irmão. Apatia deve ser deixada de lado. Insensibilidade deve ser deixada de lado. Precisamos demonstrar tristeza de forma sincera. Se fizermos isso, se visitarmos nossos irmãos que estão atribulados e demonstrarmos tristeza verdadeira, a coisa já vai ficar mais fácil para o pastor. Já vai ficar bem mais tranquilo para ele. Porque ele carrega um fardo que não é leve. Não é? É uma carga muito pesada você cuidar da sua família e de muitas outras famílias. Não é? E se nós nos colocarmos na brecha para fazermos isso, ir lá visitar alguém, não é? Demonstrar carinho, demonstrar tristeza, e essa pessoa ser curada por essa minha simples atitude, eu já vou tirar um pouco do peso das costas do pastor e dos oficiais da igreja. Deus vai estar me usando dessa forma também. Olha que coisa maravilhosa, não é? E para finalizar, o tempo não espera. A nossa última marca, a sensibilidade. Olha o versículo 13. Sensibilidade. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, e durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Olha só o que esses homens fizeram. Quanta paciência aqui, não é? Quanta sensibilidade aqui, não é? Esses homens demonstraram uma sensibilidade tão bonita que quando você lê o texto, é lindo de ler o texto. Porque eles se sentaram no chão com ele, rasgaram suas roupas, participaram daquela miséria, e durante 7 dias e 7 noites eles ficaram calados, sem dizer uma única palavra. Por quê? Porque eles viram que o sofrimento do amigo era demais. Vai que eu falo uma besteira aqui. Melhor ficar quieto, não é? Vai que eu falo uma bobagem. E foi isso que esses homens fizeram. Percebe como esses homens foram sensíveis nessa situação? Percebe como eles tatearam tão bem a situação que estava acontecendo, que parece que a situação ela se tornou palatável, né? Eles dominaram muito bem, até aqui pelo menos. Eles dominaram muito bem a situação. E eles foram poderosamente usados por Deus nisso. Tiraram conclusões erradas sobre o sofrimento de Jó, porque eles também não sabiam da disputa que estava ocorrendo no mundo espiritual. Mas, o silêncio deles, o silêncio desses homens, irmãos, foi sábio. Sabe por que muitas vezes nós não visitamos? Sabe por que muitas vezes nós não vamos até alguém? Porque nós pensamos, eu não sei o que dizer. Não é isso? Eu não sei o que falar. Eu sou tímido. Eu não tenho estudo. Eu não tenho teologia. Eu não tenho cargo na igreja. Eu não sei o que dizer. Esses homens ficaram calados por 7 dias e 7 noites.
e o silêncio deles falou. O silêncio deles falou. Foi um silêncio sábio. Foi um silêncio que falou mais do que 1000 palavras. Percebe? O silêncio deles, irmãos, foi espiritual. Foi algo sobrenatural aqui. Nós precisamos desenvolver isso. Precisamos desenvolver esse tipo de silêncio que fala. Queremos falar demais. Muitas vezes queremos opinar demais. Queremos mostrar que sabemos demais das coisas. Mas, na falta do que dizer, é melhor ficar calado e deixar o silêncio trabalhar. Esperar o momento certo para falar. O sábio diz lá em Provérbios capítulo 25, versículo 11, como maçãs de ouro em bandejas de prata. Olha só que coisa maravilhosa. Assim é a palavra dita a seu tempo. Se quisermos cultivar esse tipo de amizade bíblica, essa amizade verdadeira, precisamos ser sensíveis, principalmente com aqueles que sofrem, principalmente com aqueles que estão de luto. Eu não vou lá, não sei o que eu vou falar, mas o meu silêncio também fala. A minha presença, às vezes, em total silêncio, fala muito mais do que 1000 palavras. Precisamos ser sensíveis, irmãos, com aqueles que estão desanimados, com aqueles que estão atribulados. Do contrário, é melhor nem ir visitar. Visitar e dizer palavras insensíveis, às vezes só piora a situação. Visitar e dizer palavras insensíveis, às vezes só piora a situação daquele que sofre. Eu não me lembro se eu contei, há alguns anos atrás aqui, a minha sogra passou por uma situação muito difícil de enfermidade. Está aqui os nossos irmãos, são nossos amigos ali, estão vindo do Presidente Dutra, né? Estão morando aqui no Piratininga. Eles conhecem minha sogra, meu sogro, e ela passou por momentos muito difíceis, enfrentou uma enfermidade terrível. E foram 3 anos de tratamento duro, tratamento intenso. Teve momentos que nós achamos que que o Senhor iria levar. Teve momentos que achamos que o Senhor iria recolher. E ela ficou tão sensível que toda a família teve que passar no psicólogo. Não foi, aquele? Passamos no psicólogo para ele nos orientar o que dizer para ela. Porque talvez o que nós falássemos para ela poderia piorar a situação. Por causa da sensibilidade que ela estava emocionalmente falando, por conta daquela enfermidade, né? Certo dia, foi um grupo de irmãs fazer uma visita e estava passando aqui na região aqui de Guarulhos uma missionária e convidaram essa missionária para ir lá visitar a minha sogra. Vai vendo. Essas irmãs, na melhor das intenções, né, nas melhores das intenções, foram lá fazer uma oração pela minha sogra e levaram essa missionária junto com ela, pertence a outra igreja, de outro lugar. E essa missionária, quando ela chegou, minha sogra gosta muito de plantas, não é? Ela chegou já vasculhando a casa, olhando assim, olhando tudo. E ela olhou para uma das plantas ali que minha sogra tem no quintal dela e disse: irmã, misericórdia, irmã. Isso aí é a espada de São Jorge. Deus não se agrada, não. Tudo bem. As irmãs entraram, se reuniram ali na sala. Antes de fazer a oração, ali na sala tem um quadro da família, né? E
tem um adesivo do Corinthians grudado nesse quadro. Não é qualquer time, né? Corinthians, tá? Aí, essa missionária olhou para esse quadro, irmãos, e ela disse: irmã, misericórdia, irmã, isso é time, irmã, isso é jogo, Deus não se agrada. Depois de dizer nessas palavras, né? Hoje a gente até brinca dessa situação, né? Mas na época nós sabemos o quão difícil foi para ela ter ouvido isso, né? Depois de dizer essas palavras, a missionária disse: mas vamos orar pela nossa irmã, né? Vamos orar para Deus fazer a obra, né? Quanta falta de sensibilidade aqui, não é? Percebe? Quanta falta de espiritualidade por parte daquela mulher. Em outras palavras, ela quis dizer: a senhora está nessa situação por causa dessas coisas. A senhora só está passando isso porque a senhora está fazendo coisas que desagradam a Deus. Torcendo para o time errado, né, Josué? É a espada, misericórdia. Irmãos, sabe o que essa mulher, ela falaria se ela fosse uma cristã de verdade? Se ela fosse espiritual de verdade? Sabe o que ela falaria? Ela chegaria lá e diria: irmã, tem alguma coisa que eu posso fazer pela senhora? Tem alguma louça para lavar? Tem alguma roupa aí no cesto que eu possa lavar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para a senhora? A senhora já comeu? A senhora fez almoço? A senhora quer que eu faça comida? Quer que eu passe um café? Se ela fosse crente, ela teria agido assim. Se ela fosse espiritual, ela teria agido dessa forma. Se ela tivesse agido com sensibilidade, ela teria agido dessa forma. Porque era assim que Jesus agia. Era assim que Jesus fazia. Jesus se aproximava das pessoas. E quando ele se aproximava das pessoas que sofriam, o que ele falava? O que queres que eu te faça? Não é? O que queres que eu te faça? Era isso que Jesus dizia. O que queres que eu te faça? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ah, eu não sei o que falar, eu vou visitar meu irmão, mas eu não sei o que dizer. Mas você sabe passar um café? Você sabe lavar uma louça? Sabe varrer um chão? Eu vou lá na casa da minha irmã lavar a louça dela. Aleluia, glória a Deus. Eu vou lá na casa da minha irmã passar uma roupa para ela. Ela está sofrendo, ela está atribulada, ela perdeu um filho, ela perdeu um marido, talvez o serviço lá acumulou. Ela ficou doente, ela teve Covid, as coisas na casa dela podem estar uma desordem, eu vou lá, eu não sei o que falar, talvez eu vou ficar em silêncio, mas eu vou fazer alguma coisa por ela. Uma sopa, talvez, né? De mandioquinha, com couve, bem picadinho. Eita maravilha! É assim que Deus nos usa, irmãos. Irmãos queridos, é assim que Deus faz. Num mundo que precisa de consolação, Ele usa pessoas simples como nós, para levar consolação. Não são grandes palavras de oratória, não. Não são palavras sábias, palavras eloquentes que vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a minha presença. O que vai fazer a diferença talvez é o meu silêncio. O que vai fazer a diferença talvez são as minhas mãos, a minha ajuda, a minha força, um pouquinho do meu tempo. Isso vai fazer a diferença na vida do meu irmão e da minha irmã que sofre. Amém? Precisamos, amados, desenvolver isso. Visitar com mais frequência. Principalmente agora, não é? Que essa pandemia acabou passando uma peneira nas igrejas, não é?
muitas pessoas que estavam ali fraquinhas na fé, desanimadas, acabaram ficando em casa mesmo. E nós percebemos quem é que está em casa. E precisamos ir lá, deixar Deus nos usar, para trazer de volta esses irmãos, essas irmãs que estão fracos, que precisam de ajuda para caminhar. E quando chegarmos lá, se encontrarmos uma situação triste, desoladora, precisamos demonstrar a nossa tristeza, o nosso afeto, o nosso carinho. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. É assim que Deus faz. É isso que Deus quer. É isso que Ele requer de nós. Como servos seus, como filhos da luz, que possamos ser luz para os nossos irmãos. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, e te engrandecemos, Senhor, porque nós somos falhos em muitas coisas, ó Deus, mas nós te engrandecemos porque o Senhor nos direciona, o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor diz o que devemos fazer. E nesse sentido, Senhor, que nós possamos, ó Deus, sermos usados poderosamente nas suas mãos, ó Pai, para ir até os nossos irmãos, nossos amigos, que estão precisando, ó Deus, da nossa presença, do nosso calor, do nosso afeto, do nosso carinho. Nos usa nesse sentido, Senhor, para levar a amizade, para levar, Senhor, uma palavra amiga, uma palavra doce, uma palavra de consolação, ou às vezes um silêncio que fala, um silêncio que abençoa. Ó Senhor, nos ajuda a sermos sensíveis, ó Pai, a não tirarmos conclusões precipitadas sobre aqueles que passam por tribulações, aqueles que estão desanimados, sem força para continuar no caminho, que nós não venhamos julgá-los ou desanimá-los ainda mais com palavras ríspidas, com palavras insensíveis, mas que nós possamos, ó Deus, abrir a nossa boca para abençoar, que saia da nossa boca palavras que edifiquem, palavras que tragam luz, palavras que tragam vida, palavras, Senhor, que abençoem, ó Deus, aquele que precisa de uma bênção, que dê força para aquele que precisa de força, que dê luz para aquele que está nas trevas. Ó Deus, precisamos de Ti, ó Pai, para que possamos, ó Deus, sermos consolados também, Senhor, pelos nossos irmãos, ó Pai, nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo. Senhor, nos abençoe e nos guarda, Pai. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença dia após dia. Nos usa, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Graças a Deus.